Ale, situação do Atlético delicada, o Atlético precisa se firmar aí na temporada. Eu tô curioso para ver como a declaração do Barba caiu no grupo do Galo, e eu acho que isso vai ficar muito claro amanhã, né? Se a turma vai comprar o discurso ou vai tentar esculachar com o Barba também. E Ale, essa lateral direita do Galo, que novela é isso? E não é de hoje não, isso aí tem uns 2, 3 anos, era Saravia, Natanael, agora Natanael Preciado. Cara, que novela essa lateral direita do Galo, Ale. E a contratação do Preciado foi justamente para encerrar, né, essa triste novela, né, mas a coisa até agora não se acertou, né. O Preciado é bom jogador inclusive que deve estar na Copa do Mundo, mas ainda não conseguiu ter uma boa sequência, né? Acho que a expectativa é que isso acontecesse, por isso ele foi contratado. Agora, o que a gente pensa do Atlético é que o time não consegue manter o nível de atuação, né? Faz boas partidas, como foi, por exemplo, contra a Chapecoense, a única vitória fora de casa, né? Mas faz partidas muito ruins, como inclusive tem feito na Copa Sul-Americana, contra o Santos também não foi bem. Então, tentar manter uma regularidade, porque só assim você vai conseguir atingir os objetivos. A curiosidade é que, assim como o Atlético não tem bom desempenho como visitante, o Curitiba não tem bom desempenho como mandante. Só tem uma vitória em casa, o Curitiba, que faz uma campanha surpreendente, até porque só disputa basicamente o campeonato brasileiro, né? Porque não tem as Copas na América do Sul, mas dos 16 pontos que tem o Curitiba, só 5 foram conquistados diante do seu torcedor, só uma vitória em casa contra o Remo, né? E isso chama a atenção. Agora, de qualquer maneira, o Atlético tem toda a condição do mundo de se acertando ali, fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo, que é mais time. Agora, você tocou num ponto fundamental, né? Eu acho que é quase impossível o Barba não ter feito essa cobrança no vestiário, né? Pro grupo ali internamente, e depois só que foi externá-la, né? Foi para os microfones ali, porque senão pega muito mal. Agora ele precisa ter respaldo, porque evidentemente os jogadores, eles ficam melindrados, né? E eu não estou concordando com os jogadores, longe disso, mas isso mexe com os caras quando você tem uma exposição desse tamanho. Então, por isso que eu acredito muito que o Barba falou primeiro com os caras e depois foi na imprensa. Ô Vini, o que você espera do Galo amanhã? O Curitiba tem um bom time, né? Vem fazendo um bom campeonato brasileiro, mas tá na hora do Galo dar uma resposta, né, Vini? Já passou da hora, né, Thiago? O Atlético, ele mostrou uma evolução naqueles jogos contra Chapecoense, Atlético Paranaense, até mesmo na derrota contra o Fluminense, mas depois essa evolução ela foi freada. O Atlético voltou a jogar muito mal. E eu também estou muito curioso para saber como vai ser a postura do Atlético depois da entrevista coletiva bombástica do Eduardo Domingues. Porque o jogador não gosta de ser confrontado. E ali ele mexeu, não citou nomes, mas ele mexeu com o grupo todo. Né? Ele falou sobre... Ô Vini, se ele é brasileiro, ele tinha caído naquela coletiva. Mas aí... Eu acho que é questão cultural. Mas aí seria mais um, né? Mais um a ser enfrentado. Mas ele tá com respaldo, hein? Ele tá com respaldo. Seguinte, culturalmente, eu não acredito que um treinador brasileiro seria capaz de fazer isso. Ele tá fazendo isso por 2 motivos, sim, que eu imagino. Primeiro, que ele já tinha falado com os jogadores, como disse o Ale. E segundo, Vini, que eu acho que ele consultou a diretoria, né? Ele deve ter chegado pro Pedro, o Pedro Daniel, que é o CEO, que agora tá aí em Curitiba, Claudio. Não, o time chega hoje à noite aqui. Mas ou o Pedro Daniel ou o Paulo Brax, com certeza, um dos dois vem. Eu imagino. Mas os dois deram respaldo para ele. A informação que eu tenho é essa: Pedro Daniel e Paulo Brax respaldando tudo que ele falou ali na coletiva. Meu amigo, tem que estar com a costa larga, porque na nossa cultura, o jogador, como você estava dizendo, não costuma receber bem isso não. Não, se ele não tiver respaldo, ele não vai durar muito tempo. E ele precisa ter esse respaldo dos gestores. Depois dessa coletiva, era para todo mundo ter chegado lá de mãos dadas com o Eduardo Domingues e falado: estamos com ele. A gente está de acordo com as cobranças. Ele está falando isso pelo bem do Atlético, porque outros treinadores passaram e tiveram que pagar uma conta que não era só deles. A gente já cansou de falar sobre falta de comprometimento, sobre falta de competitividade. Então, depois dessa coletiva, vamos ver como vai ser a reação dos atletas. Vão ficar de picuinha, vão ter sentido o golpe ou vão de fato ter a humildade de reconhecer que precisam se doar mais, que precisam entregar mais? O jogo não é fácil contra o Coritiba. Mas o Atlético ele precisa ter uma mudança de postura.
A gente já cansou de ver o Atlético correndo menos do que os adversários. Isso não pode se repetir mais. É um jogo, assim, Thiago, fundamental, porque é o primeiro jogo depois dessa coletiva. Então a postura, ela vai dizer muito. Para amanhã aqui contra o Coritiba, ele já destacava na entrevista que ele vai colocar o que tem de melhor. Ele não vai pensar no próximo jogo, porque ele acaba que tá fazendo isso aí, né? Maratona, e ele tem que ficar dosando questão física. Para esse jogo ele falou, vou colocar o que eu acho que tá de melhor hoje, quem tá se dedicando mais para esse jogo contra o Coritiba. Depois ele vai pensar no Ceará, porque na quinta-feira que vem o Galo joga a Copa do Brasil. E depois o Ceará já tem o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Domingo que vem são 2 jogos depois na Arena MRV. Então para amanhã, Thiago, o que eu tô projetando? O técnico do Atlético, ele deu um recado para muitos jogadores que estão no banco, né? Que precisam entrar mais ligados, tem que treinar melhor. Então eu acho que no time titular ele não vai mexer tanto, porque ele já vem colocando jogadores que na visão dele vem jogando melhor, vem se dedicando mais. E aí o que ele pode fazer de mudanças? O Alan Franco foi lateral direito, quinta-feira. Pode voltar para o Franco no meio campo, até para ter mais proteção, jogo fora de casa. Aí coloca o Franco com o Tomás Pérez e adianta o Vitor Hugo, porque contra o Juventude Uruguai ele foi com um time muito ofensivo, né? O Vitor Hugo de segundo volante. E aí na lateral direita, o Thiago, o Preciado, que estava com edema muscular, a informação que eu tive do treino agora é que o Preciado treinou normalmente. Será que ele pode voltar com o Preciado? Porque o Natanael, quando a gente pensa que vai engrenar, lá contra o Santos já não foi bem. Então vamos ver o que ele faz na lateral direita. E lá no ataque, Thiago, Cassierra fez o gol, né? Eu acho que pode pintar Cassierra e Hulk juntos nesse jogo de amanhã. O Hulk que não vem jogando bem, é verdade, tem um jejum de gols, mas o Hulk, eu acho que não encaixa muito naquela questão que ele falou, né, Thiago? Jogador que tá dando migué, que não tá treinando muito forte. O Hulk, isso a gente não pode cobrar dele. Agora, gente, o Alexander Barbosa foi veiculado o nome dele aqui no Galo, muita gente falando a respeito, né? A gente já sabe que o Alonso não fica e tal. Trouxe aqui para vocês no canal alguns dias atrás que o Alonso realmente não fica. E aí começa a surgir essa questão do Barbosa, aí envolve a crise do Botafogo e tal. O que eu pude apurar sobre o Barbosa? Nenhuma negociação em curso do Galo, tá? Com o jogador, com o Botafogo. O Galo não fez nenhum telefonema, nenhum contato, nenhuma conversa com ninguém do Botafogo e ninguém do Barbosa. A prioridade do Barbosa é renovar o contrato com o Botafogo, tá? Então, neste momento, a prioridade do zagueiro é renovar com o Botafogo, tá? Mas isso aí também não compete a gente. O Botafogo vive uma crise lá e eu não faço ideia o que vai acontecer em relação a isso, tá? Mas é isso. Não teve absolutamente nada também do Galo com o Barbosa, tá, gente? E a prioridade dele é renovar o contrato no Botafogo. É isso aí, galera. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham aí curtido as notícias do Galo. Muito obrigado pela sua companhia. Peço que vocês, antes de sair do vídeo, deixar aquele like para fortalecer o canal, tá bom? Deixa o seu like aí para dar aquela força. E quem puder também tá deixando aí a opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá bom? Aí no espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante, tá? Então, dá essa moral aí pro canal, tá bom? Antes de sair do vídeo. Tamo junto. E pra quem tá chegando e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá? Já quero dizer pra vocês que esse canal aqui traz notícia apenas do Galo, de domingo a domingo, pós-jogo pra vocês. Então, se você é atleticano e ainda não se inscreveu, eu convido a se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho de notificação também, para você não ficar de fora de nada que sai novo aqui no canal. E deixe o seu like, tá? Deixe o seu like aí para dar aquela força pro canal, o canal continuar crescendo, tá bom? A gente conta com vocês. E fique à vontade que esse canal aqui ele foi criado para atender vocês, atleticanos, torcedores do Atlético Mineiro. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência de vocês estar vindo aqui no canal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. Tamo junto. Vou ficando por aqui, um forte abraço. E até a próxima. Valeu!